Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos que vamos com as nossas aulas sobre escolas literárias? Hoje nós vamos falar sobre o parnasianismo. O parnasianismo é uma escola que aconteceu na segunda metade do século XIX. Uma escola que começou na França, depois se espalhou pela Europa, chegou até Portugal, depois o Brasil. Na França começa oficialmente em 1860, numa revista chamada Parnaso Contemporâneo, aqui já traduzido, obviamente. E é daí que vem o nome parnasianismo. Parnaso seria, segundo a mitologia, o monte onde vivem as musas inspiradoras da poesia. Os poetas que publicavam nessa revista começaram a ser chamados de parnasianos. E aí mais tarde surgiu o nome de parnasianismo para esse movimento. No Brasil, oficialmente, os primeiros poemas parnasianos foram publicados no início da década de 1880. Não tem uma obra específica, que marque o início oficial. Foram poemas que foram publicados esporadicamente em revistas, jornais, no início da década de 80. E aí você deve estar pensando assim, mas professor, no início da década de 80 não é o realismo e o naturalismo? Essa escola é simultânea a esses dois movimentos? Exatamente. Se você viu as nossas aulas anteriores, você sabe que o realismo e o naturalismo começam oficialmente em 1881. Então o parnasianismo é simultâneo, sim, a esses outros dois movimentos. Nós temos três escolas, três estilos de época que são simultâneos. Realismo, naturalismo e parnasianismo. Aí vem uma outra coisa. Como a gente estuda o realismo e o naturalismo? Quase que essencialmente na prosa, há uma tendência dos alunos de achar que o parnasianismo é o realismo na poesia. Não é. Toma cuidado, porque algumas provas maldosas costumam inclusive colocar isso como uma opção para ver se você marca como correta. O parnasianismo não é a poesia do realismo. Existe poesia realista. O realismo começa em Portugal com o Antero de Quental, um grande poeta realista. Aliás, o realismo se destacou mais em Portugal do que no Brasil. No Brasil ele ficou meio sufocado pelo parnasianismo. Mas o que importa é o seguinte, o parnasianismo não é a poesia do realismo. É claro que, como são simultâneos, existem muitas semelhanças entre eles, mas não é a mesma escola. É possível você diferenciar, por exemplo, um poema realista de um poema parnasiano, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nas características, então, que identificam uma poesia parnasiana? Bom, algumas características, como eu falei, serão as mesmas que nós já vimos lá no realismo e naturalismo. Por exemplo, a crítica, o combate ao romantismo. O parnasianismo surge naquele momento de efervescência do cientificismo, de uma concepção mais racional, mais objetiva do mundo, que vai contrariar a poesia romântica que predominava na primeira metade do século. Então, o parnasianismo, assim como o realismo e o naturalismo, irão combater, irão criticar, muitas vezes satirizar a poesia romântica da primeira metade do século. Outra característica que é comum é o objetivismo racional, materialista. Afinal de contas, se o romantismo era a expressão do sentimentalismo subjetivo, o parnasiano se propõe então a fazer uma poesia que seja fruto de uma objetividade ligada à razão, a uma concepção materialista do mundo. Entra aqui também a concepção universal. Quando você sai de uma visão subjetiva, você passa a apresentar uma visão de mundo que é mais universal, que é mais coerente com uma visão universal aí. Uma outra característica parnasiana que permite identificar uma poesia parnasiana é quase que uma obsessão pelo aspecto estético da poesia. A perfeição formal, às vezes também chamada de esteticismo. Lembrando, o parnasianismo é uma escola que segue a tradição clássica. Então segue aquele conceito de que para ser bom tem que ser belo. Então, perfeição formal, ou seja, métrica perfeita, rima perfeita, estruturas regulares, com estrofes regulares, formas consagradas como o soneto serão muito valorizadas pelos poetas parnasianos. E some-se a essa preocupação estética formal o chamado preciosismo linguístico. Na concepção clássica, a linguagem elevada, culta, também é uma forma de
qualidade. E os parnasianos levam isso às últimas consequências, rebuscando palavras do latim antigo, do grego antigo, buscando sempre aquela palavra preciosa, diferente, que não faz parte, né, da linguagem cotidiana, da linguagem normal do dia a dia aí. Uma outra característica que já havia também no realismo e naturalismo, principalmente no naturalismo, é o descritivismo. Uma verdadeira obsessão pela riqueza de detalhes na descrição das imagens. Aqui no parnasianismo, esse descritivismo acaba muito identificado com as chamadas artes plásticas, ou seja, as artes visuais. Os poetas parnasianos descrevem com tanta perfeição os objetos, os fatos, que vai se formando uma imagem nítida na nossa mente. Isso é uma característica muito marcante da poesia parnasiana. Então presta bem atenção nesse aspecto. Uma forma de identificar uma poesia parnasiana é a presença marcante do descritivismo, da plasticidade que aparece no decorrer da poesia. E aí nós temos duas características importantíssimas, que são aquelas que realmente diferenciam a poesia parnasiana da poesia realista, por exemplo, né? E traz inclusive uma certa polêmica em relação a essa proposta artística. A primeira delas é a proposta da impassibilidade, ou seja, o poeta parnasiano defende que a poesia não deve conter as emoções pessoais do artista. O artista deve ser frio, objetivo, impassível. Impassível é o contrário do passional. Os poetas românticos eram extremamente passionais. Faziam da poesia um depósito das suas emoções. O parnasiano quer contrariar isso. E aí ele propõe a impassibilidade. Por que eu falei que isso é uma coisa polêmica? Pensa um pouquinho. Quando você pensa em poesia, qual é a primeira coisa que você associa? Poesia é a expressão do quê? Da emoção, da subjetividade. Propor uma poesia em que não pode transparecer a emoção pessoal, a subjetividade, é quase ir contra a própria lógica. É quase uma proposta paradoxal em relação àquilo que nós entendemos por poesia. Por isso, talvez, nem todos os poetas atenderam a essa proposta, mas é possível você encontrar o poema tipicamente parnasiano que atende sim a essa proposta e é aquele poema frio, objetivo, totalmente impassível. Outra proposta, e essa talvez a que mais diferencia o parnasianismo da poesia realista, é a proposta da arte pela arte. Na concepção parnasiana, a arte só tem que ser arte. O único objetivo, o único prazer que a arte deve proporcionar é o prazer artístico. A arte não deve criticar, não deve denunciar, não deve gerar polêmica, não deve provocar reflexões. Não é essa a função da arte, segundo os parnasianos. A arte só tem que ser arte, só tem que proporcionar o prazer artístico. E aí, obviamente, nós temos a diferença principal em relação ao realismo. O realismo era uma arte que se propunha a criticar, a denunciar, principalmente os valores burgueses ali. Então, o parnasianismo vai na contramão disso, e esse é o principal fator de diferenciação entre um poema parnasiano e um poema realista. Uma coisa também relativamente polêmica, nós podemos dizer que os parnasianos são conscientemente alienados, né? Eles evitam abordar temas, assuntos que possam gerar polêmica, sobre os quais eles tenham que emitir uma opinião pessoal, tomar partido, tomar posição e tal. Eles evitam esses temas justamente para não se posicionar. É óbvio que eu estou dizendo que isso é uma postura em relação à arte. Eu não estou dizendo que os poetas parnasianos eram necessariamente alienados na sua vida. Eles podiam até ter sua atividade política, ter suas convicções e tal. Mas eles acreditavam que a arte não era o meio para expressar esse tipo de coisa. Daí a proposta da arte pela arte. Certinho? Então, sintetizando aqui, ó. Poesia parnasiana, ela é uma poesia quase que vazia de conteúdo. Dificilmente você vai ter uma questão pedindo interpretação de poesia parnasiana. As questões normalmente são de identificação, ou seja, você saber identificar que aquilo é um poema parnasiano ou então saber justificar, né, através de características do texto, por que ele é parnasiano. Tá? E aí você tem que buscar essas características que eu coloquei aqui. Principalmente
o descritivismo, a plasticidade, né, muito característica das poesias parnasianas, a preocupação estética, então a linguagem elevada e a perfeição formal, a ausência de emoções, a impassibilidade, muitas vezes defendida dentro do próprio poema, e a proposta da arte pela arte, ou seja, uma poesia que se preocupa apenas com o aspecto do prazer artístico e não traz nenhuma contribuição para qualquer questão mais polêmica, né, envolvendo a sociedade, a ideologia ou qualquer outra coisa aí. Ok? Como eu falei para vocês no início, o parnasianismo não se destacou muito em Portugal. Então, quando a gente trabalha com o parnasianismo, nós trabalhamos basicamente com autores do parnasianismo brasileiro. E aqui no Brasil, o parnasianismo foi muito prestigiado, e nós temos 3 poetas que tiveram um destaque maior. São os poetas que formam a chamada Tríade Parnasiana. São eles: o Raimundo Correia, o Alberto de Oliveira e o Olavo Bilac. Cada um tem a sua particularidade. Por exemplo, o Raimundo Correia é conhecido como poeta filósofo. A poesia dele, fugindo até um pouco da própria proposta parnasiana, ela propõe, né, algumas reflexões, mesmo que muito superficiais, sobre alguns temas da vida, né, sobre a juventude, sobre o passar do tempo e tal. O mais parnasiano de todos esses poetas, o que mais se encaixa dentro da proposta parnasiana é o Alberto de Oliveira. O apelido dele era Poeta Geladeira. Ele consegue fazer uma poesia extremamente fria, objetiva, racional, sem nenhum tipo de passionalismo, sem demonstrar nenhuma emoção pessoal. Daí a expressão poeta geladeira. Mas o grande poeta, o melhor poeta do parnasianismo, o Alberto Oliveira, pode até ser o mais parnasiano, mas o mais qualificado, o mais apreciado dos poetas parnasianos é o Olavo Bilac. O Olavo Bilac, na época, chegou a ser conhecido como príncipe dos poetas brasileiros. E no Olavo Bilac, que geralmente é o autor abordado quando se cobra o parnasianismo, você tem que tomar cuidado. Tá? Em relação ao Olavo Bilac, você tem que tomar cuidado, porque o Olavo Bilac tem 2 faces. Faces, não fases. Não é uma primeira fase e uma segunda fase. São poesias que ele fazia alternadamente. Essas 2 faces são a face parnasiana, que é aquele poema que se encaixa perfeitamente no parnasianismo, poema marcado por um esteticismo cuidadoso, né, por essa ausência de emoções, a impassibilidade, e uma poesia extremamente objetiva, racional. Mas ele também tem alguns poemas que a crítica classifica como sendo poemas românticos parnasianos, ou seja, há uma mistura aqui de características românticas e parnasianos. Há resquícios da escola romântica nos seus poemas parnasianos. Especialmente a ruptura que ele faz em vários poemas com a proposta da impassibilidade. Ou seja, poemas marcados por uma profunda subjetividade, por uma temática mais pessoal, mais subjetiva e, consequentemente, mais sentimental. No entanto, essa temática vem dentro de um molde perfeitamente parnasiano, mantendo aquela preocupação estética, mantendo as referências clássicas, inclusive a mitologia, a preocupação com a linguagem. Então você tem, na verdade, uma mistura de 2 estilos, do romantismo, principalmente na temática, e do parnasianismo, principalmente na estrutura. Talvez aí esteja o grande segredo do sucesso do Olavo Bilac com o público. O sentimentalismo romântico sempre foi muito apreciado pelo público em geral. Quando você pega esse sentimentalismo e reveste com uma roupagem parnasiana, você tem uma poesia que foi muito apreciada na sua época e continua sendo apreciada até hoje. Vamos dar uma olhadinha em exemplos de cada um desses poetas aí? Vamos começar aqui com um exemplo de um poema do Raimundo Correia, um poema muito conhecido dele. Olha o que ele diz, ó. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais, de novo elas, sereno, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam. Como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem,
mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Você já deve ter ouvido esse poema por aí, é um dos clássicos, né, do Raimundo Corrêa. Observe, gente, que é uma poesia que tem toda essa preocupação estética. É um soneto com métrica perfeita, rimas perfeitas, tem aquela linguagem preciosa, rebuscada, elevada, algumas expressões de uma beleza exemplar, como madrugada raia, surge, sanguínea e fresca, para se referir àquela cor avermelhada, né, do amanhecer, rígida nortada, céleres. Então você tem expressões aqui que comprovam essa preocupação linguística também. Tem essa coisa de se manter mais objetivo, quer dizer, ele está falando de um tema geral, né? Não é uma coisa subjetiva. Porém, você tem um tom reflexivo. Ele começa dizendo que as pombas, ao amanhecer, voam, partem dos pombais, assim como os sonhos também partem dos corações jovens. No entanto, ao entardecer, metaforicamente aí representando o final da vida, as pombas voltam aos pombais. Nesse entardecer, as pombas voltam aos pombais. No entardecer humano, na velhice, os sonhos não retornam mais aos corações. Tem um elemento filosófico muito claro nessa poesia, uma reflexão filosófica muito clara nessa poesia sobre o transcorrer da vida, né, e como se lida com os sonhos próprios da adolescência, justificando, né, o Raimundo Corrêa ser chamado de poeta-filósofo. Agora vamos dar uma olhada num poema do Alberto de Oliveira, o chamado Poeta Geladeira. Dá só uma olhada, ó. Esta de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa. Você tem que colocar na ordem direta para entender. Então você teria assim, ó, esta copa brilhante de relevos áureos, de relevos dourados. Copa é uma taça. Então essa taça brilhante de relevos dourados, trabalhada de divas mãos, feitas por mãos divinas. Um dia, já de aos deuses servir como cansada, como se estivesse cansada de servir aos deuses, vinda do Olimpo, a morada dos deuses, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Teos é uma cidade da antiguidade. O poeta de Teos geralmente é associado a Anacreonte, que vai aparecer no final do poema. Retomando aqui a segunda estrofe, era o poeta de Teos que a suspendia então. E, ora repleta, ora cheia, ora esvazada, ora vazia, a taça amiga aos dedos seus tiria, toda de roxas pétalas colmada. Colmada é cheia. E roxas pétalas é uma metáfora para o vinho. Continuando, ó. Depois que ele toma o vinho, mas o lavor da taça admira. O trabalho da taça admira. Toca. E do ouvido aproximando-a, e aproximando-a do ouvido, as bordas finas as de lhe ouvir, canora e doce, suave e doce, ignota a voz, voz desconhecida, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Ou seja, de repente o poeta começa a admirar a taça e aproximando as suas bordas do ouvido, é como se ele ouvisse um som suave, como se fosse o som de uma lira ou a voz de um poeta lírico como Anacreonte. Bonito, né? E observe, gente, um poema totalmente descritivo, o poema todo é para descrever uma simples taça de vinho, sem nenhuma emoção pessoal. Muito bonito, né? Esteticamente, com imagens muito bonitas, mas com uma total ausência de sentimento, a proposta da impassibilidade, e também uma completa ausência de qualquer tema mais polêmico, de qualquer posicionamento, de qualquer questionamento, de qualquer crítica social. Um poema tipicamente parnasiano, tá? Bem ao gosto aí do Alberto de Oliveira. Agora vamos dar uma olhadinha em dois exemplos da poesia do Olavo
Bilac. Lembra que eu falei, o Olavo Bilac tem duas faces. Ele tem um lado da poesia dele que é tipicamente parnasiano e um outro que mistura parnasianismo com romantismo. Vamos começar dando uma olhada num soneto tipicamente parnasiano, muito conhecido também, poema que se chama A um Poeta. Olha só. Longe do estéril turbilhão da rua, Benedetino escreve. Aqui nós já temos uma proposta tipicamente parnasiana que é a arte pela arte, ou seja, você se isola do turbilhão da rua, né, das agitações sociais, para escrever. Então você não se envolve com essa agitação social. No aconchego do claustro, do quarto, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. O parnasianismo costuma fazer muito a comparação do trabalho do poeta com o trabalho do escultor, principalmente do ourives, que trabalha, que esculpe o diamante na pedra bruta. Vejam, uma comparação que eles faziam era a seguinte, ó, um diamante bruto, ele é valioso, mas depois que ele é esculpido, depois que é dado a ele a forma de uma joia, ele fica ainda mais valioso. Os parnasianos dizem o seguinte, ó, a língua é muito bonita, mas quando ela é esculpida, lapidada na forma de poesia, ela fica ainda mais bela, ela fica ainda mais valiosa. Então, por isso essa expressão, ó, trabalha e teima e lima e sofre e sua. E uma outra concepção tipicamente parnasiana, a poesia nasce do trabalho, da transpiração, do trabalho físico, do suor, de ficar horas e horas insistindo e brigando com as palavras. E não da inspiração momentânea, como faziam os românticos. Não do sentimentalismo momentâneo, como faziam os românticos. Veja como ele continuou. Mas que na forma se disfarça o emprego do esforço. Proposta da impassibilidade defendida aqui. Olha só. Que na forma final não apareça o esforço. E a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. A busca, né, da objetividade, da perfeição, do equilíbrio, da harmonia, que são propostas clássicas. A beleza está no equilíbrio, na sobriedade, na simplicidade. Aí ele continua. Não se mostra na fábrica o suplício do mestre. Novamente, a defesa da impassibilidade. Na fábrica, no produto final, não deve aparecer o suplício, o sofrimento, né, a emoção do mestre criador. E, natural, o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Olha que metáfora bonita, gente. Você certamente já viu um edifício sendo construído. Enquanto ele está sendo construído, tem aqueles andaimes em volta. Fica feio. Mas no produto final, na obra acabada, não ficam as marcas dos andaimes. E é isso que ele está dizendo. No poema final não deve ficar as marcas do seu processo de criação. Por quê? A beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então, a defesa, né, de um conceito clássico da arte. A beleza, gêmea da verdade, está na simplicidade. Temos aqui um poema tipicamente parnasiano. Não só atende aos preceitos parnasianos, como defende os preceitos parnasianos. Defende a ideia da arte pela arte, da impassibilidade, da beleza estética, que são propostas parnasianas. Mas o Olavo Bilac também tem poemas como este aqui. Dá só uma olhada. Ó. Foste o beijo melhor da minha vida. Ou talvez o pior. Glória e tormento. Contigo a luz subi do firmamento. Contigo fui pela infernal descida. Morreste, e o meu desejo não te ouvida, não te esquece. Queimas meu sangue, enches meu pensamento, e do teu gosto amargo me alimento, e rolo-te na boca malferida. Beijo extremo, meu prêmio e meu castigo, batismo e extrema unção. Naquele instante, por quê? Feliz, eu não morri contigo. Sinto-me o ardor e o crepitar te escuto, beijo divino. E anseio delirante na perpétua saudade de um minuto. Observe que é um poema esteticamente parnasiano. Né? Você tem o soneto, a forma consagrada do soneto, você tem a métrica perfeita, você tem as rimas perfeitas, você tem a linguagem elevada, né? A perfeição estética em todos os aspectos, mas você tem uma essência romântica.
Você tem claramente a manifestação da dor, do sofrimento do eu lírico ao lembrar a amada que ele perdeu. O último beijo dessa amada, que ele não consegue esquecer e que, ao mesmo tempo que o leva à glória, o leva também ao precipício do inferno, como ele diz no início do poema. Essa essência sentimental, subjetiva, essa expressão da subjetividade, contraria a proposta da impassibilidade parnasiana e faz com que esse poema tenha resquícios românticos. E por isso nós temos que classificá-lo como romântico parnasiano. É a outra face da poesia do Olavo Bilac, a poesia romântica parnasiana. Certinho, gente? Bom, eu espero com isso ter conseguido mostrar, algumas das características principais do parnasianismo. O parnasianismo não é uma escola complicada, não é uma das escolas mais referenciadas pela crítica, consequentemente também não é muito presente nos vestibulares, nas provas em geral, mas é uma poesia bela, é uma poesia bonita, é uma poesia de qualidade e que, se você souber identificar essas características no texto, você certamente não terá dificuldade em trabalhar com a poesia parnasiana. Ok? Bom, se você gostou dessa aula, não deixa de dar o seu like aí e de se inscrever no nosso canal. Assim você pode acompanhar todas as aulas semanais sobre as escolas literárias, sobre as análises das obras e todos os assuntos relacionados à literatura e ao português de uma forma geral. Certinho? Eu aguardo você na próxima aula. Um abraço!